Você já se sentiu como se estivesse sendo arrastado por uma correnteza, sem controle sobre o destino? Às vezes, parece que estamos apenas flutuando, à mercê das circunstâncias ao nosso redor, não é mesmo? Mas calma, não se preocupe. Existe uma chave para recuperar o controle e navegar com confiança nas águas da vida, o autocontrole e a sabedoria estoica. Imagine-se como um capitão de um navio gigante chamado vida. Você é o mestre desse navio, com o poder de direcioná-lo para onde quiser. Mas às vezes, tempestades surgem e ondas turbulentas tentam te desviar do curso. É aí que entra o autocontrole, a habilidade de manter a calma e tomar as rédeas da situação, mesmo quando tudo parece caótico ao seu redor. A sabedoria estoica é como um mapa que guia suas escolhas. Ela ensina que nem sempre podemos controlar o que acontece, mas podemos controlar como reagimos a esses eventos. É como se fosse uma bússola interior, apontando sempre na direção da serenidade e da tranquilidade, mesmo nos momentos mais desafiadores. Como podemos desenvolver esse poderoso duo de autocontrole e sabedoria estoica? Primeiro, é importante reconhecer que nem tudo está em nossas mãos. Haverá sempre coisas que fogem do nosso controle, como o clima, as ações dos outros ou até mesmo imprevistos inesperados. Mas, ao invés de nos deixarmos levar pela frustração ou desespero, podemos nos concentrar no que realmente podemos controlar, nossas próprias atitudes e reações. É como se estivéssemos ajustando as velas do nosso navio interior. Podemos não ser capazes de controlar a direção do vento, mas podemos ajustar as velas para nos levar na direção desejada. Isso significa cultivar a paciência, a resiliência e a aceitação das coisas que não podemos mudar, enquanto agimos com determinação e coragem nas áreas onde podemos fazer a diferença. Não se desespere se sentir que está perdendo o controle. Lembre-se de que você possui dentro de si o poder do autocontrole e da sabedoria estoica. Com essas ferramentas ao seu lado, você pode enfrentar qualquer tempestade e navegar com confiança rumo aos seus objetivos. Então, erga a cabeça, ajuste suas velas e prepare-se para conquistar o mundo com sua força interior. Vamos pensar juntos sobre como essa analogia se aplica ao nosso dia a dia. Assim como um capitão, você tem o poder de guiar o seu navio, tomar decisões e escolher o rumo que deseja seguir. Mas sabemos que nem sempre o mar está calmo, não é mesmo? Às vezes, enfrentamos tempestades, ondas turbulentas e até mesmo icebergs no caminho. Essas tempestades representam os desafios e obstáculos que encontramos ao longo da vida. Pode ser algo tão simples como uma prova difícil na escola, ou algo mais complexo como problemas familiares ou dificuldades no trabalho. Mas independentemente do tamanho da tempestade, o que importa é como nós, como capitães, lidamos com ela. Imagine que você está enfrentando um momento difícil na escola. Talvez esteja com dificuldades em uma matéria e se sentindo perdido. Isso seria como uma tempestade no seu caminho. Mas em vez de se deixar abater, você pode assumir o controle da situação. Você pode pedir ajuda aos seus professores, estudar com mais dedicação e persistir até superar esse desafio. Assim, você estará navegando com maestria, mesmo em águas agitadas. Às vezes, surgem conflitos ou desentendimentos que podem abalar nosso equilíbrio emocional. Mas como bons capitães, podemos escolher como reagir a essas situações. Podemos optar por manter a calma, ouvir o outro lado e buscar soluções pacíficas. Dessa forma, estamos assumindo o controle da nossa jornada, mesmo diante das adversidades. E não podemos esquecer dos momentos de incerteza no trabalho ou na carreira. Às vezes, nos deparamos com decisões difíceis ou mudanças inesperadas. Mas lembre-se, como capitão do seu próprio navio, você tem a capacidade de adaptar-se às circunstâncias e traçar novos rumos. Pode ser necessário fazer ajustes na rota, mas o importante é manter-se firme e confiante na sua capacidade de enfrentar os desafios. A analogia do navio da vida nos lembra que somos responsáveis pelo curso que seguimos. Podemos não controlar as tempestades que surgem no nosso caminho, mas podemos controlar como reagimos a elas. Podemos escolher ser capitães corajosos, determinados e resilientes, navegando com confiança rumo aos nossos objetivos. Os desafios são como obstáculos que surgem no nosso caminho, às vezes sem avisar. Podem ser pequenos contratempos, como perder o ônibus para a escola, ou grandes problemas, como enfrentar uma doença na família. Independentemente do tamanho, esses desafios podem fazer com que nos sintamos sem controle, como se estivéssemos à deriva no mar da vida. Imagine, por exemplo, que você está estudando para uma prova importante.
Você se dedicou horas e horas de estudo, mas, no dia da prova, percebe que esqueceu de revisar um dos tópicos principais. Isso pode te deixar super nervoso e inseguro, não é mesmo? Afinal, você se preparou tanto e agora parece que está perdendo o controle da situação. Ou talvez você esteja passando por um momento difícil em casa. Pode ser que seus pais estejam enfrentando problemas financeiros ou que você tenha perdido alguém querido. Essas situações podem te deixar angustiado e confuso, sem saber como lidar com tudo isso. Você se sente como se estivesse em um barco à deriva, sem saber para onde ir. E não podemos esquecer dos desafios que enfrentamos no trabalho ou na escola. Pode ser que você esteja lidando com um chefe exigente ou com colegas de classe que não te entendem. Essas situações podem te deixar frustrado e desmotivado, como se você não tivesse controle sobre o que está acontecendo ao seu redor. Mas calma, não precisa se desesperar. Apesar dos desafios, é importante lembrar que sempre podemos encontrar maneiras de superá-los. Às vezes, tudo o que precisamos é de um pouco de paciência e determinação. Por exemplo, se você esqueceu de estudar um tópico para a prova, não se desespere. Você ainda pode revisar o máximo possível e fazer o seu melhor na hora da prova. E se você está passando por problemas em casa, lembre-se de que não está sozinho. Você pode conversar com seus amigos ou familiares em busca de apoio e orientação. Além disso, é importante manter uma atitude positiva diante dos desafios. Em vez de se concentrar no que deu errado, tente pensar em soluções e maneiras de contornar a situação. Por exemplo, se você está tendo problemas no trabalho, em vez de se queixar, pense em maneiras de melhorar a comunicação com seus colegas ou de buscar ajuda do seu chefe. Eles nos ajudam a crescer e a nos tornarmos pessoas mais fortes e resilientes. Autocontrol como leme. O que é exatamente o autocontrole? Bem, é a capacidade de controlar nossas emoções, pensamentos e comportamentos, especialmente quando as coisas ficam difíceis. É como ter um leme que nos ajuda a navegar pelas águas turbulentas da vida com mais tranquilidade e confiança. Imagina só, você está em um barco no meio do mar e de repente uma tempestade se aproxima. O vento está forte, as ondas estão altas, e você precisa manter o barco no rumo certo. É aí que entra o autocontrole. Em vez de entrar em pânico ou agir impulsivamente, você mantém a calma e controla suas reações. E por que isso é tão importante? Porque quando perdemos o controle, as coisas podem piorar muito rápido. Por exemplo, se você está com raiva e explode com alguém, pode acabar magoando essa pessoa ou causando problemas maiores. Mas se você consegue manter a calma, pode resolver a situação de uma forma mais construtiva e evitar conflitos desnecessários. Além disso, o autocontrole nos ajuda a tomar decisões mais sábias e a evitar arrependimentos. Quando estamos com raiva, tristes ou estressados, tendemos a tomar decisões impulsivas que podem não ser as melhores a longo prazo. Mas se conseguimos controlar nossas emoções, podemos pensar com mais clareza e agir de forma mais racional. E sabe o que mais é legal sobre o autocontrole? É que podemos treiná-lo, assim como fazemos com um músculo. Quanto mais praticamos o controle das nossas reações, mais forte ele se torna. Podemos fazer isso através de técnicas de relaxamento, como respiração profunda e meditação, ou simplesmente praticando a pausa antes de agir impulsivamente. Respire fundo, mantenha a calma e pense antes de agir. Você verá como isso pode fazer toda a diferença no resultado final. O autocontrole não significa suprimir nossas emoções ou ser uma pessoa robótica. Significa apenas aprender a lidar com elas de uma forma mais saudável e construtiva. É sobre ser dono das nossas reações, em vez de deixar que elas nos controlem. O que é essa tal de filosofia estoica? Bom, é um conjunto de ensinamentos que surgiu na Grécia Antiga e que continua super relevante até hoje. Os estoicos acreditavam que podemos encontrar a felicidade e a paz interior através do autoconhecimento e do controle das nossas emoções. Uma das ideias mais importantes da filosofia estoica é o conceito de focar no que pode ser controlado e aceitar o restante. Isso significa que devemos direcionar nossa energia para as coisas que estão sob nosso controle e deixar de lado aquelas que não podemos mudar. É como se fosse uma bússola que nos guia na direção da serenidade e da tranquilidade. Vamos pensar em um exemplo para entender melhor. Digamos que você está se preparando para um teste na escola. Você estudou bastante e está se sentindo confiante, mas no dia da prova você percebe que uma das questões é sobre um assunto que você não estudou. O que fazer nessa situação? Bem, de acordo com a filosofia estoica, você deve focar no que está ao seu alcance.
Ou seja, você pode tentar responder as outras questões da prova da melhor forma possível, usando o conhecimento que adquiriu durante os seus estudos. Já a questão que você não estudou, bom, isso está fora do seu controle agora. Você pode até tentar responder com o que sabe, mas se não der certo, não se culpe. Afinal, você fez o seu melhor com o que tinha em mãos. Outro exemplo poderia ser relacionado a situações da vida cotidiana. Digamos que você esteja preso em um engarrafamento e está atrasado para um compromisso importante. Você pode ficar estressado e irritado com a situação, ou pode aceitar que o trânsito está fora do seu controle e usar esse tempo para relaxar e ouvir música, por exemplo. A escolha é sua. Quando aprendemos a focar no que podemos controlar e aceitar o restante, nos tornamos mais resilientes e menos suscetíveis ao estresse e à ansiedade. Não adianta ficar se preocupando com coisas que não estão sob nosso controle, não é mesmo? Pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Se sim, ótimo, faça o seu melhor para lidar com a situação da melhor forma possível. Se não, aceite a realidade e direcione sua energia para algo que esteja ao seu alcance. Você verá como isso pode fazer toda a diferença na sua vida. A filosofia estoica nos guia na direção da paz interior e da serenidade, reconhecendo o que está fora de controle. Tem horas em que simplesmente nos sentimos perdidos, como se estivéssemos tentando controlar o incontrolável. É aí que entra o reconhecimento daquilo que está fora do nosso domínio. O que exatamente está fora do nosso controle? Bem, tem várias coisas que simplesmente não podemos mudar, não importa o quanto tentemos. Por exemplo, o clima. Imagine só você planejando um super piquenique no parque com seus amigos, mas de repente começa a chover. Não importa o quanto você queira, você não pode fazer o sol aparecer instantaneamente. O clima está completamente fora do nosso controle. Outro exemplo é o passado. Não podemos voltar no tempo e mudar as coisas que já aconteceram. Por exemplo, se você brigou com um amigo e disse algo que se arrependeu, não pode simplesmente voltar no tempo e apagar essas palavras. O que está feito, está feito. O passado está fora do nosso controle, e tudo o que podemos fazer é aprender com nossos erros e seguir em frente. E tem mais uma coisa que está fora do nosso domínio: as ações dos outros. Isso mesmo, não podemos controlar o que as outras pessoas fazem ou dizem. Por exemplo, se alguém decide te criticar ou te magoar, você não pode controlar as palavras dessa pessoa. Mas o que você pode controlar é a sua reação a essas palavras. Você pode escolher não deixar que esses comentários te afetem e seguir em frente com confiança. E sabe o que mais está fora do nosso controle? O futuro. Não importa o quanto planejemos ou nos preocupemos com o que está por vir, nunca podemos ter certeza absoluta do que vai acontecer. Você pode se preparar muito bem para uma entrevista de emprego, mas nunca pode garantir que será contratado. O futuro é incerto, e tentar controlá-lo é como tentar segurar água com as mãos. O que fazer quando nos deparamos com essas situações que estão além do nosso controle? Bem, o primeiro passo é aceitar a realidade. Reconhecer que não podemos mudar certas coisas é o primeiro passo para encontrar a paz interior. Em vez de lutar contra o inevitável, podemos aprender a nos adaptar e a lidar com as situações da melhor forma possível. Podemos concentrar nossa energia naquilo que está sob nosso controle. Podemos trabalhar em melhorar nossas habilidades, cuidar das nossas relações pessoais e buscar maneiras de sermos mais resilientes diante dos desafios. Ao focar no que podemos fazer, em vez de nos preocuparmos com o que não podemos mudar, podemos nos tornar mais confiantes e realizados. Aceite a realidade, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Você pode estar se perguntando: o que diabos são essas velas interiores? Bem, é uma metáfora super legal que representa as nossas atitudes e reações diante das adversidades da vida. É como se fôssemos os marinheiros responsáveis por ajustar as velas do nosso barco interior para navegar nas águas turbulentas com mais habilidade. Você está navegando pelo mar da vida e de repente uma tempestade se aproxima. As ondas estão altas, o vento está forte, e você precisa ajustar as velas do seu barco para continuar na direção certa. O mesmo acontece conosco quando enfrentamos desafios. Precisamos ajustar nossas atitudes e reações para enfrentar as adversidades com coragem e determinação. Digamos que você perca um emprego. É como se uma tempestade surgisse no seu caminho. Você pode escolher se lamentar e se sentir derrotado, ou pode ajustar suas velas interiores e encarar essa situação como uma oportunidade para crescer e aprender. Você pode começar a procurar por novas oportunidades, investir em desenvolvimento pessoal e manter uma atitude positiva diante do desafio.
E sabe o que mais é legal? Quando aprendemos a ajustar nossas velas interiores, nos tornamos mais resilientes diante das adversidades. Não importa o quão difícil seja a situação, nós podemos escolher como reagir a ela. Podemos escolher sermos positivos e proativos, em vez de nos deixarmos levar pelo desespero e pela negatividade. Ajustar nossas velas interiores nos ajuda a manter o curso mesmo diante das tempestades. Por mais desafiadoras que sejam as circunstâncias, podemos continuar avançando na direção dos nossos objetivos. É como se estivéssemos fortalecendo nossa determinação e nossa capacidade de superar os obstáculos que surgem no nosso caminho. Pergunte a si mesmo: como posso ajustar minhas atitudes e reações para enfrentar esse desafio com mais coragem e determinação? E não se esqueça, você não está sozinho nessa jornada. Você tem o poder dentro de si para ajustar suas velas interiores e navegar com confiança rumo aos seus objetivos. Paciência, ela é como uma super habilidade que nos ajuda a lidar com as situações difíceis de uma forma mais tranquila e equilibrada. Se você está enfrentando um problema que parece não ter solução imediata, a paciência pode te ajudar a não se desesperar. Em vez disso, você pode respirar fundo, manter a calma e confiar que as coisas vão se resolver com o tempo. Agora é a vez da resiliência. Essa é outra virtude incrível que nos ajuda a superar os obstáculos e seguir em frente mesmo diante das adversidades. É como se fosse uma mola que nos impulsiona para cima quando caímos. Quando você cometer um erro ou enfrentar uma falha, a resiliência pode te ajudar a não desistir. Você pode aprender com a experiência, se levantar e continuar tentando até alcançar o sucesso. E não podemos esquecer da determinação. Essa virtude é como uma chama que arde dentro de nós, nos motivando a perseguir nossos sonhos e objetivos com vigor e persistência. Se você tem um objetivo que deseja alcançar, a determinação pode te ajudar a não desanimar diante dos desafios. Com isso, você pode manter o foco e a dedicação, trabalhando duro até alcançar o que deseja. Agora, você deve estar se perguntando: como essas virtudes contribuem para o desenvolvimento do autocontrole e da sabedoria estoica? Bem, é simples. Quando cultivamos a paciência, a resiliência e a determinação, estamos fortalecendo nossa capacidade de controlar nossas emoções e reações diante das adversidades. Em vez de nos deixarmos levar pelo desespero ou pela impulsividade, aprendemos a agir com calma e discernimento, como verdadeiros sábios estoicos. Além disso, essas virtudes nos ajudam a desenvolver uma mentalidade mais positiva e construtiva. Em vez de nos concentrarmos nos problemas, nos concentramos nas soluções e nas oportunidades de crescimento. Em vez de nos sentirmos derrotados pelos fracassos, nos tornamos mais fortes e resilientes, prontos para enfrentar os desafios com coragem e determinação. Cultivar virtudes é como plantar sementes que crescem e florescem ao longo do tempo. Quanto mais praticamos essas virtudes, mais fortes e sábios nos tornamos. E assim concluímos nossa jornada através dos ensinamentos estoicos sobre como obter o autocontrole pleno na vida. Espero que tenha sido uma experiência enriquecedora para você, assim como foi para mim. Os estoicos nos lembram da importância de dominar nossas emoções, de cultivar a serenidade diante dos desafios e de encontrar a tranquilidade interior, não importa quão tumultuado seja o mundo ao nosso redor. O autocontrole não é apenas uma habilidade, mas sim uma jornada contínua de autodescoberta e aprimoramento. À medida que nos esforçamos para aplicar esses princípios em nossa vida diária, podemos nos tornar mais resilientes, mais compassivos e mais capazes de enfrentar qualquer adversidade que a vida nos apresente. Então, que tal começarmos hoje mesmo a aplicar esses ensinamentos em nossas vidas? Que tal praticarmos a aceitação do que não podemos controlar e o domínio sobre aquilo que podemos? Juntos, podemos trilhar o caminho do autocontrole e da serenidade. Gostaria de ouvir a sua opinião. Compartilhe nos comentários abaixo suas reflexões sobre os ensinamentos estoicos e como você pretende aplicá-los em sua vida. Vamos continuar essa conversa e inspirar uns aos outros a buscar o autocontrole pleno.